quais são essas principais dificuldades assim que eles mais acessam na rede de educação, na rede de ensino, Graciele ou Marta? Então, assim, se a gente parar para pensar, são profissionais capacitados, Sim. né? A gente precisa estruturar cada vez mais isso. Então, se eles têm essa dificuldade, tanto no público quanto a privada, e não atualmente é proibido, né? Tem que ter vaga, criança chegou, eles têm que matricular. E aí é justamente essa dinâmica, tem que ter profissionais que saibam lidar com essa criança. Porque essa criança, esse adolescente, esse aluno que está no contexto escolar. Porque tem que ter um direcionamento, foi como eu falei. Tá difícil ali fazer uma equação de primeiro grau, o que a gente vai fazer? Porque conteúdo de primeiro ano de ensino médio, anos finais que eles estão falando agora, que é o antigo Fundamental 2, eles fazem já tem contas mais complexas. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Tem que fazer um PEI, que é um plano de ensino individualizado, que justamente, eles estão aprendendo primeiro equação de primeiro grau, o que na verdade esse aluno não sabe, ou o que ele sabe? Ele consegue fazer. Então a gente vai adaptar a prova e a gente vai reduzir o conteúdo. Como é que faz isso? São 10 questões. Então a gente pode adaptar essa prova com redução de demanda, a gente pode colocar 5 questões ali, e aí justamente essas 5 esse aluno vai conseguir desenvolver de uma forma extremamente funcional, porque a gente percebeu, são 10, ele acelera, para que a gente chega nesse nível? Né? Então, esse plano de ensino é justamente para ver o que a criança sabe, quais são o conhecimento que tem e o que eu posso trabalhar ali com ela para ela conseguir desenvolver, para chegar nesse nível de fazer uma equação de primeiro grau. Tem níveis que realmente não vai conseguir ter essa compreensão. Dependendo da situação, se a criança tem um cognitivo mais preservado, a gente vai para a calculadora. A gente não precisa ficar rebatendo para a criança ficar naquela situação e apresentar comportamentos. Principalmente, às vezes, a gente perde as crianças porque a gente insiste muito em um conteúdo. E aí a criança perde o prazer nisso. Esses dias mesmo em supervisão, uma auxiliar, uma AT, estava falando, ela tá falando agora que odeia matemática. Eu falei, mas ela sempre gostou de matemática. O que está acontecendo? Qual o conteúdo que vocês estão aprendendo? É o horário. Tem que ver a hora no relógio. E aí quem faz o relógio? Ela que tem que desenhar. Eu falei, mas ela tem uma questão de coordenação motora, para ela é muito difícil fazer reto, um ponteiro. Então ela deve estar se frustrando. Ela falou, faz muito sentido, porque nesse momento de desenhar que ela começa a apresentar os interferentes. Então, assim, aí o que a gente pode pensar como escola? Fazer uma adaptação, já entrega o relógio pronto, e aí ela muda o ponteiro, ou então a gente dá 3 opções com o desenho. Identifica para mim qual relógio está indicando 3 horas. E aí ela vai marcar ali, assinalar. E é justamente isso que a gente vai trabalhar, porque é uma criança que nunca teve problema de matemática. Agora, por causa de um ponteiro, odeia matemática, é algo muito complexo. E aí a gente volta para o Enem, que aí já... O que na verdade fizeram, que é um trabalho muito incrível. Eles, na verdade, ampliaram o horário. Quando você vai fazer a inscrição do Enem... quem tem autismo, qualquer tipo de dificuldade, transtorno de aprendizagem, pode colocar lá, tenho dificuldade ou então tenho diagnóstico. E aí ele muda, ele vai um passo a passo um pouco mais extenso, e aí você anexa o laudo, e o que acontece? Você tem várias opções. Então você fica 1 hora a mais na prova, diferentemente de pessoas típicas. E aí fica 1 hora a mais fazendo a prova, tem direito a um acompanhante, então esse acompanhante pode fazer a leitura da prova, então lá mesmo na inscrição você pode colocar, se você quer que a pessoa faça a leitura ou não. E aí, esse daí é o formato do Enem, então você coloca lá o seu laudo e tem toda essa personalização, que você vai para uma sala, um contexto diferente, então é algo mais tranquilo. O que é importante também sinalizar? As faculdades atualmente estão também fazendo esse trabalho intensivo. Então, você liga lá e fala, a pessoa que vai fazer a avaliação vestibular de vocês tem autismo, tem TDAH.
Ah, tá bom. Algumas faculdades disponibilizam um profissional para fazer a prova, ou elas liberam você ir com um AT, né? Então, eles liberam para você ir com um acompanhante fazer a prova com você. E aí a pessoa faz a leitura e você acaba, a pessoa ali que tem a questão acaba respondendo. Então, atualmente as pessoas estão mobilizando, né? Estão flexibilizando para ajudar, porque antes era o quê? Não frequentavam na escola. Quem vai chegar na faculdade? E o que é muito interessante é que o IBGE tem dados recentes com relação a número de pessoas com autismo, né? Então, desde 2022, eles têm feito essa pergunta, né? Se você recebeu o laudo de autismo. Mas ainda a gente não tem uma noção aí de nascidos, né? Como nos Estados Unidos tem. Só que no Enem eles têm. O Enem, eles têm uma quantidade aí por conta desse passo a passo, de quantos autistas se inscrevem. O que é muito interessante é que ao longo aí dessa história, o número de inscrições de pessoas com autismo sempre aumentou, né? Então, diz que sim, tem um aumento de pessoas com autismo, né? Mas também diz que tem sido, de alguma forma, mais efetivo, apesar, né, da gente saber que o Enem é um medo para todos os estudantes, mas que tem sido, de alguma forma, efetivo para que pessoas com autismo sejam incluídas. E, complementando um pouquinho do que a Grace diria, como aí já de uma parte terapêutica, como eu vejo, não estou dentro da escola, não tem como fugir do aprimoramento, né? Então, se eu sou diretor, se eu sou coordenador, se eu sou professor, eu preciso ir atrás disso, porque a gente está falando aqui, a gente é formado há 7 anos e a gente não teve esse conteúdo. Tudo que a gente sabe é de vivência e de estudo, né? Então, assim, não tem como pular essa parte. Você, como professor, como especialista, você vai saber adaptar uma prova se você conhecer a sua criança. Mas outras estratégias, o que fazer quando o que você pensou não deu certo, isso tem que ir atrás, né? Como, né? Isso ainda está sendo construído, né? Eu acho que não tem ainda um modelo ideal de inclusão, mas tem muitos modelos, tem muita gente tentando. Uma hora vai dar certo. A gente vai ter um modelo ideal, né? E eu acho que o importante é isso, é a gente tentar, né? A gente sabe da realidade da educação no nosso país, mas é isso, é a gente tentar, a gente tem que propor, tem que estudar e tem que ver como que aquela turma, né, vai conseguir incluir uma pessoa com autismo ou com alguma outra dificuldade de aprendizagem. E é justamente